Irmãos, boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Último domingo do mês de maio, nós todos os meses trabalhamos a questão de proteção para as famílias, né? Proteja a sua família. Usamos um texto base, Salmo 121, todo ele. E durante esse mês trabalhamos na questão de cuidado, apresentamos os erros dos nossos irmãos do passado, e aí falamos sobre os erros de Adão e Eva. Apresentamos também a solução para não cairmos nesses erros, nos mesmos erros que eles cometeram. Apresentamos também os erros dos nossos irmãos, dos nossos pais, né? Abraão e Sara. E aí mostramos os erros que eles cometeram, mesmo sendo Abraão nosso pai da fé, mas mostramos os erros como família que infelizmente eles cometeram. Também vimos os erros da família de Isaac, e aí se acarretou, assim como Abraão, acarretou crises e mais crises que chegaram aos nossos dias também. Hoje vamos avaliar, não a última mensagem sobre família, porque todo ano nós pregamos sobre família, mas nesse mês de maio nós vamos avaliar a questão, seis pontos, mostrando que podemos viver como família do Senhor, protegidos, guardados, honrando todos os mandamentos do Senhor, olhando para Ele e podendo entender que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é o Senhor do nosso respirar, Ele é o Senhor do nosso agir, dos nossos sonhos, das nossas lutas também, mas também das nossas vitórias em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor nesse instante, suplicando a graça dEle, a bondade dEle. E logo depois vamos estar lendo dois textos que mostram o poderoso Deus que criou as famílias, o poderoso Deus que formou os lares, o poderoso Deus que formou ao modelo familiar. E aí eu falei durante esse mês, um modelo que cuida, um modelo que preserva a pureza, um modelo que foge das divisões, como foi bem falado e pontuado e frisado na semana passada. Esse é o modelo que Deus criou das famílias: cuidado, zelo, longe das divisões. E hoje vamos apresentar esse Deus Todo-Poderoso. Você pode olhar para Ele, fixar o seu olhar como pai, como mãe, como filhos, como lar, como família, que quer ser família protegida por Deus. Vamos clamar a Deus. Louvamos o Teu nome, Deus Santo e Poderoso. Louvamos o Teu nome porque Tu és o único que é digno de receber a honra, a glória, o poder e toda a majestade, toda a glória. Louvamos o Teu nome pelo cuidado dispensado por nós, ó Deus, pela nossa família, pelo nosso lar. Louvamos o Teu nome pelo cuidado em todo momento do nosso caminhar, desde o momento que nós levantamos da nossa cama, ó Deus, irmos para os nossos afazeres, nossos trabalhos, nossas vidas, ó Deus, mesmo em meio às angústias e às perseguições da vida, os problemas do dia a dia, Pai amado, podemos retornar depois de um dia de trabalho para os nossos lares, e assim fizemos durante toda essa semana. Deus, se até aqui chegamos, só chegamos pelo Teu cuidado, pelo Deus que protege, que cura, que sara, pelo Deus que tem prazer em restaurar, em curar, Deus tem prazer em ministrar, em trazer renovo, Deus tem prazer em modificar, em perdoar, em salvar. Louvado seja o Senhor, Pai amado,
Louvado seja o Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem dado a nós, apesar de nós, apesar de quem somos, ó Deus, reconhecemos que somos frágeis, reconhecemos que somos pequenos, reconhecemos que somos limitados, que somos pecadores, reconhecemos sim, Deus, que temos limitações, que necessitamos do Senhor em todo momento da nossa vida, das nossas vidas. Pai amado, se não for o Senhor cuidar de nós, o que será de nós? Se não for o Senhor cuidar das nossas famílias, o que será delas? Se não for o Senhor cuidar da tua igreja, o que será da tua igreja? Grande Deus, colocamos em suas mãos nossas vidas, nossas famílias e a tua igreja. A igreja do Senhor pertence ao Senhor, a obra do Senhor. Por esse motivo, ó Deus, convicto de quem tu és, eu coloco em suas mãos cada um que se faz presente, cada pensamento, cada intenção, ó Deus, cada mover dos seus lares até aqui, que seja realmente para a honra e para a glória do Senhor, que seja para adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor, que seja para cultuar ao Senhor, que seja para se apresentar ao Senhor, rogando misericórdia, rogando perdão, rogando, ó Deus, a salvação em Cristo Jesus. A nossa intenção como homens e mulheres aqui reunidos, grande Deus, tem que ser para adorar o Senhor em espírito e em verdade, e entender que não há outro Deus como o Senhor. Nunca houve e nunca haverá um Deus tão grande e tão poderoso como o Senhor. Colocamos tudo em suas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Lá em Josué capítulo 4, versículo 24, e depois de Deuteronômio capítulo 11, versículo 12. Aqueles que puderem ficar em pé, aqueles que puderem, vamos ler para Deus, que vai ser projetado ali. Eu vou ler na minha versão, e os irmãos vão depois de mim ler a versão que está sendo projetada ali. Está não? Está sendo? Amém. Deus seja louvado. Diz bem assim então a minha versão. João, abre a sua comigo. Vejam sobre isso. Aí, você vai ler para mim, João, Deuteronômio capítulo 11, versículo 12. Eu vou ler Josué capítulo 4, versículo 24. Esse é o nosso Deus, presente, passado, presente e futuro. Deus que não muda, Deus que em todo momento cumpre as promessas dele. Creia nisso. Diz bem assim para nós nessa noite, na minha versão aqui: para que todos os povos da terra conheçam a mão poderosa do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias das suas vidas. Terra de que o Senhor teu Deus toma cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Amém, meus amados irmãos? Esse é o nosso Deus, que tem um controle, tem um poder de todas as coisas, que governa todas as coisas, do início ao fim, do início do ano ao final do ano, do início das nossas vidas ao final das nossas vidas. Esse é o nosso Deus, que tem poder para fazer diferenças em todas as eras, anos e situações. E podemos adorar a esse Deus, podemos realmente confiar nesse Deus, podemos realmente descansar nesse Deus e saber que Ele, só Ele pode fazer todas as coisas acontecerem em nossas vidas. Então somente a Ele a glória e a mais ninguém. É uma canção nova, mas nós vamos aprender. Não tão nova, né? Mas talvez para alguns seja hoje. Então vamos aprender aqui, a gente não sabe.
profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus, não há um igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. Quem conhece a mente desse Deus, não há igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. Glória.
glória para todos sempre. Irmãos, se quiser ficar em pé, vai cantar um canto animado. Jesus é o único caminho. A Ele pertence a honra, a glória, o louvor e toda a majestade nesse momento. Todo louvor pertence ao Senhor, em todos os instantes da nossa vida. Por esse motivo podemos declarar: Ele é caminho, verdade e vida para nós. O único caminho. Lá em Deuteronômio, onde deve estar a sedar, fica à vontade. Eu coloco,
Deuteronômio capítulo 11. Versos 18 até o verso 25. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 até o versículo 25. Aí para me ajudar aí. 11, versículo 18 ao 25. Eu vou ler os versos pares e aí os versos ímpares. Diz-se no verso 18 do capítulo 11. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. E ensiná-las-ei a vossos filhos, falando delas sentado em vossas casas e andando pelo caminho, ao deitar-nos e ao levantar-nos. E escreva-as nos umbrais das tuas casas e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, com juramento, prometeu dar a vossos pais, enquanto o céu cobrir a terra. Porque se diligentemente guardares todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardarem, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegastes, também o Senhor lançará fora, mediante de vós, todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto até desde o Líbano, desde o rio e o rio Eufrates até o mar ocidental será o vosso terreno. Ninguém vos poderá resistir, o Senhor vosso Deus fará o medo e o terror de vós sobre toda a terra que pisardes, assim como vos disse. Amém, meus amados? Ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, e o temor de vós, como já vos tenho dito e ordenado. Amém, meus amados? Que possamos realmente obedecer a Deus, guardar as palavras do Senhor, não é somente a falar que é bênçãos, mas realmente entender o recado do Senhor, que é servir ao Senhor com integridade, com sinceridade, obedecer a Ele em todos os momentos da nossa vida. Vai cantar uma canção, rendição. Nesse momento, os irmãos estiveram preparados para dedicar ao Senhor os seus dízimos e ofertas, de forma de gratidão, de forma de louvor ao Senhor. Faça isso com o coração contrito, coração quebrantado, coração grato ao Senhor. A oferta ao Senhor para a honra e para a glória dele. Põe fileira os astros no céu, e chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileira os astros no céu, chama pelo nome.
Amém. Essa canção que a gente vai cantar agora, alguns podem até pensar assim, mas essa canção tem que ser pós-mensagem. Mas os irmãos sabem que eu não faço apelo, porque eu não entendo o apelo como algo fixo para uma conversão. A conversão é algo íntimo e pessoal, onde Deus chama o homem e a mulher do meio das trevas, seja ela onde estiver, seja ele onde estiver. A conversão não é um ato de levantar as mãos e declarar aceito Jesus, não. A conversão é algo sincero, sinceridade, é algo que jorra, que brota do coração do homem e da mulher, que reconhece, primeiramente reconhece que é pecador, que é pecadora, reconhece a fragilidade, reconhece as mazelas, reconhece o seu rio de lamaçal de pecado que ele anda, que ele caminha, que ele vive, reconhece que por si só ele não consegue mais dar um passo sequer. A conversão é isso. A conversão, como diz o próprio Cristo Jesus, o próprio autor do livro de João, e Cristo meu falou que o Espírito de Deus é Ele que vai descer e vai convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Não é ação, não é apelação do homem, de uma mulher, não, a conversão é algo profundo, é algo que vem de Deus para o homem. Deus converte esse homem, transforma esse homem, e tem que ser de forma sincera. Antes de pegar, eu quero que você realmente olhasse para a sua vida, olhasse para a sua história, olhasse para os seus caminhos, para o seu caminhar até hoje. Talvez você possa pensar, pastor, eu tenho vivido muito bem, eu tenho vivido muito bem. Ok, parabéns para você, mas Deus tem algo maior e melhor para você. Pastor, eu preciso desse tipo de conversão que o Senhor fala, que você fala, não sei qual a sua expressão. Ok, mas Deus te chama para algo novo, para algo melhor, para algo profundo e íntimo com Ele, algo sincero com Ele. E isso chama-se sinceridade, chama conversão profunda, chama entrega profunda, chama-se a algo de ser íntimo com Ele. Isso é chamado de Deus para a humanidade, para o homem e mulher. Deus me fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aí, em Mateus, não é algo apelativo, é algo doutrinário, de ensino. Aprenda de mim, e você verá quem sou eu. Possamos aprender isso hoje, dedicar ao Senhor isso hoje. Senhor, eu me achego a
com o coração contrito e quebrantado, reconhecendo que somos limitados, fracos, pecadores, errantes, reconhecendo que por mais que nós tentamos fazer o que é correto, o que é bom, o que é santo, o que é puro, ainda assim nós falhamos, nós pecamos, nós caímos, nós tropeçamos. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor que pagou o preço por nós, o Senhor que verteu o sangue precioso, puro, perfeito, justo e verdadeiro por nós, o Senhor que na cruz tomou sobre si aquilo que não pertencia ao Senhor, mas a nós. Ainda assim o Senhor se lançou nela por amor, para nos dar a oportunidade de esperança, a oportunidade de livramento, a oportunidade de sorrir, a oportunidade de ter vida. E não qualquer tipo de vida, mas vida plena e vida abundante no Senhor. E não uma vida passageira, mas uma vida eterna. Pois assim o Senhor prometeu, e assim o Senhor fez, e assim o Senhor cumprirá em nós. Porque a tua palavra nunca volta vazia. Tudo que o Senhor prometeu está se cumprindo, cumpriu, está se cumprindo e continuará se cumprindo até o fim de todas as coisas. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, colocamos em suas mãos as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos entes queridos, os nossos familiares, colocamos em suas mãos os nossos sonhos, desejos, as nossas desesperanças, as nossas angústias, as nossas ansiedades, Pai. Colocamos em suas mãos as nossas fraquezas. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, pois sim, Pai, reconhecemos sim que se não for o Senhor a nos guiar, a nos conduzir, a nos proteger, a nos socorrer, a nos resgatar das trevas, Pai, além do Senhor, o que podemos fazer? Deus, em nome do Senhor Jesus, diante do Senhor, eu apresento nesse momento, nesse auditório, cada coração, cada sonho despedaçado, cada lágrima já jorrada, ó Deus, cada sangue vertido já, cada sofrimento, cada palavra, ó Deus, que recebemos de angústia, palavras muitas vezes de maldições, palavras que trazem prejuízos físicos, emocionais e espirituais. Grande Deus, o Senhor conhece cada lar aqui representado. O Senhor conhece desde o mais novo ao mais experiente, desde o mais experiente ao menos experiente. O Senhor conhece cada um, Deus, de nós. E nós não podemos ocultar nada do Senhor, nada. A tua palavra nos garante, ó Deus, que o Senhor conhece todas as coisas. Antes mesmo da palavra chegar nos nossos lábios, o Senhor já sabe o que vamos falar. E a tua palavra nos garante que o Senhor já tem respostas para nós. A tua palavra nos garante, ó Deus, que nós podemos tentar nos esconder no Senhor, nos mais longínquos escuridões das faces da terra e das trevas. Mas ali o Senhor está a contemplar os nossos passos, a contemplar as nossas dores e as nossas angústias. Quantas famílias hoje, aqui, nesse tempo, nesses bancos e cadeiras, quantas famílias estão sendo esmagadas pelos laços, pelas armadilhas, pelas afrontas, ó Deus, do mundo, da carne, do diabo. Quantas? Mas que nessa noite, ó Deus, todas essas afrontas, essas perturbações sejam quebradas em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é o dono da família, porque o Senhor é o Senhor das famílias, porque o Senhor é o Senhor dessa igreja, porque o Senhor é que se faz presente. Então reconhecemos e cremos que o Senhor sim fez, faz e continua fazendo o impossível acontecer. Colocamos em suas mãos. Que o Senhor continue a ministrar e a falar em cada coração, abrir os olhos, ouvidos, as mentes, quebrando, ó Deus, aquelas barreiras
que nos impedem, ó Deus, nos aproximar mais. Que nessa noite, ó Deus, haja livramento, haja cura, haja restauração física, emocional e espiritual, mas acima de tudo, haja salvação em Cristo Jesus. Oramos ao Senhor e declaramos que Tu és Deus e não há outro como o Senhor, nosso Senhor. Abra suas Bíblias lá para Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Somente a parte final do verso 15. Por mais que eu vou abordar outros textos, mas sem ficar pulando desse texto, vou manter a minha forma de pregação, mas explicando o porquê desse texto. Eu tenho certeza que você já ouviu diversas mensagens sobre esse texto, Josué capítulo 24, versículo 15. Todos conhecem, né? Várias versões. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem até canções. Tenho certeza que já ouviu diversas, inúmeras mensagens sobre esse texto, esse verso, Josué capítulo 24, versículo 15. A minha versão, vou ler só para os irmãos estar a par, como está na minha versão. A minha versão não foge muito de muitas traduções. Ela fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15, a parte C. O contexto desse verso, dessa frase que eu peguei do verso 15, parte final. O contexto dele, eu tenho certeza que você já ouviu diversas mensagens sobre esse texto. Mas é muito lastimável e é muito triste quando nós ouvimos mensagem e a pessoa não explica o porquê desse texto. Irmãos, o contexto desse texto é de miséria, é de pecado, é de angústia e de dor. Se você ler os capítulos anteriores, e se você ler os versos seguintes também, e se você entrar logo em Juízes, logo depois que Josué morre depois desses versos, está nos versos finais, aqui, a partir do verso 29. E é interessante que Josué, quando faz esse apelo, esse clamor ao povo, os homens, assim como fizeram com Moisés, quando Moisés estava para morrer, Deus levanta e fala assim: ó Moisés, você vai morrer, mas eu já preparei um substituto para você. E esse homem chama-se Josué. E se você olhar para a história de Josué, quando Josué está prestes a morrer, Deus não levantou um substituto. Deus não levantou alguém para substituí-lo. Veja como a calamidade do povo chegou. Veja como a extremidade chegou. Quando Moisés está para morrer, Deus levantou Josué. Josué está para morrer. Entra o livro dos Juízes.
Não tem mais um líder, não tem mais um guia, não tem mais uma pessoa que oriente o povo. Deus não levantou mais ninguém. O povo cai em miséria. E os irmãos leem nos versos seguintes, vai ver que o povo promete, assim como prometeu em Deuteronômio. No finalzinho, a partir do capítulo 30 em diante, vai ver que o povo fala assim: não, Moisés, nós não vamos nos desviar da palavra do Senhor. Tudo que vocês, Moisés, falou, tudo que Deus falou por intermédio seu, nós iremos cumprir tudo isso. Os irmãos lembram da história? Moisés morre e o povo começa a sua caminhada de balanço, de gangorra, a pé. A Bíblia traz para nós que todos os seus familiares e mais um monte foram mortos. O povo ganhou diversas vitórias, diversas guerras, mas começou a se desviar. E Josué sabia disso. Josué sabia que no meio dessa multidão de religiões, podemos contextualizar, ok? No meio de um monte dessas multidões de pessoas que vão nas igrejas, no meio de um monte dessas famílias que se dizem cristãs, no meio de um monte dessas homens e mulheres que vão fazendo arruaça, o pecado está inserido. E aí Josué se posiciona, e aí Josué bate o pé, e Josué lhe dá uma intimação. Alguns vão ver o texto, vai bater os versos 14. Olha, escolhei. O termo escolher ali é um tom jocoso que Josué usa, mais sarcástico. Ele não está falando para ninguém escolher. Ele está falando: olha só, se vocês não servirem a Deus, que libertou nosso povo dos cativeiros, que venceu todas as nações, vocês estão servindo a Deus estranhos, dos seus antepassados, os deuses lá de Abraão, da terra de Abraão, porque se lembrarmos da história, como eu falei, nosso pai da fé, ele veio de uma nação pagã, e ele traz consigo algumas culturas, alguns costumes pagãos, e Deus vai limpando isso de Abraão, e vai limpando isso. Decido agora, ou vocês realmente seguem o Senhor, ou vocês estão seguindo a outros deuses. Não é uma escolha. Josué mostra, olha só, tem duas opções só: ou vocês estão com Deus, ou estão fora de Deus. É como vocês partirem para o outro lado. As pessoas confundem muito a questão de escolher Deus, escolher aqui. Deus, não tem como a humanidade escolher Deus. É Deus que escolhe o homem, é Deus que escolhe as famílias, é Deus que salva os homens, é Deus que salva as mulheres, é Deus que protege, é Deus que cuida, é Deus que zela, é Deus que ampara, é Deus que salva. Foi Deus que pagou alto preço por nós, não ao contrário. Tenha um olhar fixo no Senhor teu Deus. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Como eu falei sobre cuidado, pureza, perigo da divisão. E agora, se você realmente quer ter um lar protegido pelo Senhor, faça isso. Mantenha o olhar fixo no Senhor, seu Deus. Foi isso que Josué fez. Josué não olhou a multidão. Josué não olhou os seus irmãos se desviando. Josué não fixou nisso. Antes, Josué fixou em Deus. Veja, eu e minha casa, o nosso olhar está em Deus. Quer ter um lar protegido? Quer ter famílias protegidas? Quer ter filhos protegidos? Quer ter pais protegidos? Mantenha o olhar fixo no Senhor. Para isso, é necessário algumas coisas. Primeira coisa, então, se é necessário nessa noite, primeira coisa, é preciso temer ao Senhor. Está no verso 14. Olha o verso 14. O verso 14 ele traz 3 afirmações para nós. Eu só conferir se é 3 mesmo. 4 afirmações
de como nós podemos realmente ter o nosso lar protegido pelo Senhor. Primeiramente, é temer o Senhor. Olha como é que Josué começa o verso 14. Agora, pois, ou seja, depois que eu falei tudo com vocês, depois que eu mostrei para vocês quem é o nosso Deus, depois que eu fiz vocês lembrarem dos nossos irmãos que morreram porque pecaram, depois que eu fiz vocês lembrarem, se vocês lerem o verso 24, vocês vão ver que é isso mesmo que Josué faz. Depois que eu fiz vocês lembrarem que o nosso Deus abriu o mar, ganhou as nações tudo, porque Ele prometeu, e Ele é fiel, e Ele não erra, Ele não falha, e Ele não mente. Agora, pois, temei ao Senhor. Temer ao Senhor envolve algumas coisas, envolve alguns critérios. Temer ao Senhor não é somente eu falar que eu tenho temer, eu sou trêmulo, eu tenho pavor de Deus. Não é isso não é temer ao Senhor. Isso é medo de uma pessoa que não conhece Deus. Isso é medo, é um apavoramento de uma pessoa que realmente não tem intimidade com Deus. Isso é um medo de uma pessoa que não sabe quem é o nosso Deus, o poderoso Deus. Mas quando eu aprendo a temer Ele, quando eu conheço Ele, eu entendo que Ele é o poderoso Deus. E aí eu temo, porque reconheço a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade. É isso que Josué faz. Temer ao Senhor envolve reconhecer que só Ele pode fazer o impossível acontecer. Quer ter um lar abençoado, um lar protegido? Primeiramente, tema ao Senhor e tema por qual motivo? Reconhecendo que só Ele pode fazer o impossível acontecer. Não é os seus braços, não é o braço do pai, da mãe, não é a nossa situação governamental, não é, mas é o próprio Deus. Só Ele pode fazer o impossível acontecer. Homem na face da terra pode fazer, mulher na face da terra pode fazer, geração nenhuma pode fazer, mas Deus pode, porque Deus não é preso a gerações, Deus não é preso a tradições, Deus não é preso a situações de antes, não, Deus é e ponto final. Tema Ele e se reconheça que só Ele pode fazer o possível. A segunda coisa que Ele pode fazer, nesse primeiro ponto, Ele é fiel e justo. Ou seja, meus amados, apesar de mim, apesar de nós, tem pessoas que falam assim, não, Deus me abençoe porque eu sou fiel. Coitado. Deus abençoa porque Ele é fiel. Não nós. Deus abençoa porque Ele é justo. Deus abençoa porque Ele é fiel. Ele honra a palavra dEle, a promessa dEle. Não porque eu mereço, mas porque Ele é fiel em todo momento. Por esse motivo eu temo Ele, porque eu sei que Ele é fiel, Ele não falha, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele não falha. A outra coisa, envolvendo temer ao Senhor, a outra coisa, nele eu posso confiar. Olha que lindo. Josué entendia isso, por qual motivo eu temei ao Senhor. Eu sabia, porque Ele faz o possível. Ele fez o mar se abrir em duas partes e fez ele fechar. Ele fez o sol parar. Ele fez o dia virar noite e a noite virar dia. Ele fez os animais cair do céu, o maná cair do céu. Ele fez a rocha jorrar água. Eu posso temer ao Senhor, porque eu sei que Ele pode fazer o impossível, e sei que Ele é fiel, e sei que Ele é justo. E mais, e por isso eu posso confiar. Eu não preciso confiar nos braços fortes que nós temos, até porque Josué estava velho já. Estava para mais de 100 anos. Mas mesmo assim, ele falou, eu posso confiar no Senhor. Eu posso temer ao Senhor, eu posso confiar nele. E mais, eu sabia que Ele tudo sabe e tudo conhece. Por esse motivo eu tenho que temer ao Senhor. Porque os meus pensamentos, os seus pensamentos, nesse momento, as fagulhas de pensamento, enquanto o seu cérebro está borbulhando os pensamentos, Deus conhece cada um deles, de bom e de ruim. Deus sabe que vai no nosso coração as intenções boas, se é que tem alguma, e as que não valem nada. Deus sabe quais são as nossas preocupações e os nossos medos. Ele conhece todas as coisas. Por esse motivo eu tenho que temer ao Senhor. A outra coisa, nesse temer ao Senhor,
ninguém pode contra ele. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Vimos os textos, Deuteronômio, Josué capítulo 4, versículo 24. Vimos, ele é o Senhor, e todo mundo temerá e reconhecerá que ele é Deus. As terras, as nações, todo mundo, ninguém pode contra ele, ninguém pode contra Deus. Os homens, as potestades, as perseguições podem contra nós, somos frágeis e pecadores, mas contra Deus, contra o Senhor da nossa vida, ninguém pode. Contra o Senhor que formou a família, os lares, contra o Senhor que constituiu um lar sendo feito por um homem, sexo masculino, e por uma mulher, sexo feminino, e o que passa disso é procedência satânica. Esse é o Deus que temos que temer, confiar e reconhecer que Ele é justo em certo momento. A primeira regra é essa, para termos um lar protegido pelo Senhor. A segunda coisa, verso 14 ainda, José fala, temei, mas também ele fala, servir ao Senhor. José fala isso com autoridade. José fala isso não de qualquer modo, porque se você olhar para as histórias, olhar para os textos anteriores, olhar para a vida de Josué, antes dele ser o líder desse povo, vai ver que José serviu ao Senhor com entrega, com dedicação e com obediência. Servir ao Senhor não é servir de qualquer modo, como eu sirvo ao meu patrão, como eu sirvo ao meu pai, à minha mãe, como eu sirvo até a minha igreja. Não, meus amados, servir ao Senhor significa entrega. E a entrega significa você dedicar ao Senhor, você se colocar à disposição dele em qualquer situação. E essa entrega e dedicação significa obediência sem murmurações. Obediência limpa e sincera a Ele. Não uma obediência dividida, eu vou mais ou menos. Eu vou obedecer dentro dos meus critérios. Nenhum servo de Deus da Bíblia, nenhum deles, homem e mulher, se dedicaram dessa forma. Não, servir ao Senhor com entrega, com dedicação e com obediência, 100% entrega, 100% dedicação e 100% obediência. Não tem como nós falarmos que somos famílias protegidas por Deus, guardadas por Deus, que tem o Senhor, se não entrega, se não se dedica e se não obedece ao Senhor. E quando eu falo obedecer ao Senhor, obedecer a palavra dele, obedecer a intimidade com ele, obedecer a oração, obedecer a mutualidade que nós estudamos na EPD, a preocupação que nós temos, que temos que ter em cuidar uns dos outros. Quer ser uma família protegida? Entrega, dedica-se e obedeça ao Senhor. E não de qualquer modo, mas sincera. Foi isso que José falou para o povo. Ei, vocês estão aí em dúvida a quem vocês vão caminhar? Olha só, eu prefiro servir ao Senhor. Eu entrego, eu dediquei e eu obedeço ao Senhor em todo o momento. É isso que José fala no versículo 14. A terceira coisa para nós realmente sermos um lar protegido. Não abra mão, melhor dizendo, desculpa. Abra mão de tudo que impede a sua intimidade com o Senhor, seu Deus. Abra mão de tudo que impede a sua intimidade com o Senhor, seu Deus. Olha o verso. Ele fala, verso 14 ainda, servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. E aí a parte B do verso: deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além de Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Abra mão de tudo que impede a intimidade com o Senhor, seu Deus. Às vezes nós, seres humanos, crentes, eu estava conversando com um rapaz ontem. À tarde. E aí conversamos sobre várias situações, né, sobre
a vida, a igrejas, né? E ele tomou um choque quando eu comecei a falar mal das religiões. Ele não esperava. E eu falei com ele da seguinte forma: os piores inimigos para a igreja são os próprios religiosos. São os próprios que se dizem evangélicos. Eu falei que eu detesto, odeio essa expressão evangélico, porque isso não significa nada, não representa nada no reino de Deus. Eu prefiro chamar de cristão, porque eu sei a responsabilidade que eu tenho. Eu continuei falando, eu falei: os piores empecilhos para o avanço do reino são os próprios religiosos, os próprios evangélicos, que bombardeiam, que brigam muitas vezes entre si, que não conseguem abrir mão daquilo que impede a ter uma intimidade com Deus, que não conseguem abrir mão do orgulho, da avareza, da inveja, da soberba, da ganância, da mentira, da fofoca, que não conseguem abrir mão das pedras minúsculas que fazem a gente tropeçar, cair, nos machucar. Não quero abrir mão. Ó Senhor, eu quero servir ao Senhor, mas deixa esse quinhãozinho, deixa essa pedrinha comigo. É minha pedrinha de estimação, é essa pedrinha de estimação que vai fazer você tropeçar, é essa pedrinha de estimação que talvez que está destruindo a sua família, o seu lar, os seus filhos, o seu pai, a sua mãe. É essa pedrinha de estimação que nós guardamos, que está impedindo o avanço talvez do reino de Deus nessa terra. Mas pasme, cuidado, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, breve voltará, e está à porta a voltar. Os dias são contados, logo ele voltará. Aí, querido, a pedrinha de estimação, você vai sofrer com ela. Abra mão de tudo. Significa o seguinte, meus amados: você não significa você não ser empecilho para mudanças que Deus irá fazer. Abrir mão significa eu não colocar empecilho, eu não me colocar como empecilho para entender, para ver as mudanças que Deus fará em nós. Precisamos abrir mão. Como precisamos abrir mão de muitas coisas, para ser um lar protegido. A quarta verdade, que o verso 14 me mostra, além de saber disso, abrir mão vai me levar à quarta coisa, que é o que? Renunciar. Renunciar aos falsos deuses, aos falsos hábitos no meio da nossa família. Abrir mão me leva ao quarto ponto, que é a renúncia. E renúncia, eu vou ter que ler, porque eu anotei muita coisa, algumas coisas aqui. Renúncia significa o seguinte: renunciar é você identificar todas as pontas ruins da sua vida e família e clamar a Deus, dizendo: diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, coloco tudo que não agrada ao Senhor, e essas coisas, todas elas eu renuncio perante o Senhor, pois a Ti, somente a Ti eu confio e me dedico. Mude a minha vida e a minha família. Renunciar, meus amados, é o identificar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que é empecilho para mim. As pedrinhas, essas minúsculas, essas complicações parecem bobas, mas são coisas que vai causando uma catástrofe, uma brecha muito grande, vai causando divisões, vai entrando a impureza, no lugar da pureza, vai entrando a impureza, ao invés de ser cuidado, vai entrando o descuido, a mágoa, o ódio. É isso que tem acontecido com as famílias. Não consegue renunciar, não consegue abrir mão, não consegue confiar em Deus, não consegue temer a Deus, não consegue servir ao Senhor e quer as bênçãos de Deus. Como? É lastimável ver como que as igrejas dos dias atuais
estão corrompidas pelo sistema, estão corrompidas pelo mundo, pela carne, e enganadas pelas artimanhas do diabo e as suas potestades. Como tem? Eu estava ouvindo hoje, eu estava na casa da minha sogra, fazendo um trabalho lá para ela, e eu estava ouvindo um pregador no rádio, apesar de algumas coisas meio confusas que ele estava falando, mas ele estava falando algo interessante. Ele foi da seguinte forma: veja só, o pregador eu não conheço e não iria ouvir, mas estava com a minha sogra ouvindo, lá ele estava falando, estava pregando, estava orando e pregando ao mesmo tempo, e eu estava observando. Ele foi da seguinte forma: as igrejas de hoje estão caminhando e se alimentando de um evangelho raso, podre, pobre, nojento e extravagante. E muitos que pregam esse evangelho estão enriquecendo às custas da miséria dos que se dizem cristãos evangélicos. Isso é a mais pura realidade do nosso Brasil. Não renuncie, não abre mão. A miséria dos outros não importa. Ter um lar protegido, meus amados, significa confiar em Deus e abrir mão de tudo. A quinta coisa, além de renunciar, agora eu preciso reconhecer e lembrar que sempre Deus é o melhor para mim e para minha família. Eu preciso reconhecer sempre. Foi isso que Josué fez. Se você olhar para o verso 15, olha o que diz o verso 15, ele continua. Porém, se vos parecer mal, olha o que ele fala para o povo, para os líderes das suas tribos. Josué chama a liderança inteira da tribo, da nação de Israel. Vem cá, vamos conversar. Olha o que ele fala no verso 15. Porém, se vos parecer mal, veja só a situação do povo. Olha só, Josué olha para o povo, olha aqui, vocês líderes, parece mal servir ao Senhor? Parece mal aquilo que Deus fez? Parece mal o cuidado que Ele fez por nós? Parece mal a pureza? Parece mal a lei do Senhor? E se não lembrarem, meus amados, quando Moisés sobe pela primeira vez no monte para trazer a lei do Senhor, Deus ouve lá de cima e vê, fala: Moisés, desce, pode ser correndo, Moisés, pega as leis, bota debaixo do braço e desce foguete. Por que, Deus? O povo lá embaixo já se corrompeu, o povo lá embaixo já abandonou, o povo lá embaixo está numa idolatria ferrenha. Lembrou os deuses do Egito. Moisés desceu, olhou para o povo falou: Moisés, achamos que você estava morto. Pois bem, vocês vão seguir a essa abominação aí ou a Deus? Mais de 1000 homens e mulheres morreram naquela situação. Por que não olharam para Deus? Esqueceram. Moisés faz isso, Josué faz isso. Porque se nos parecer mal servir ao Senhor, escolher agora, hoje, a quem se faz, se é os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou se os deuses dos amorreus, e cuja a terra habitais. Queridos irmãos, familiares, Igreja Batista e Bunelas, reconhecendo sempre e lembrando sempre que Deus é o melhor para mim, para a sua família. Não existe outra escolha. Na verdade, não existe caminho, não existe outra verdade a não ser essa.
Deus é o melhor para você e para a sua família. Entra ano e sai ano, entra mês e sai mês, entra era e sai era. Deus continua sendo o melhor para você e para a sua família. É isso que significa. E a última coisa que Josué ensina para nós. A última coisa, essa frase que Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem muito mais coisas, mas não tenho tempo para isso. Mas a última coisa que Josué falou, ele declarou, irmãos, ele declarou, não somente para o povo, mas ele declarou para a família dele: olha, nós pertencemos ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Josué, quando ele falou: ei, pode escolher vocês, mas olha, uma coisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase de Josué ecoa, como diz o filme Gladiador, ecoa na eternidade até hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué declarou perante os homens e as mulheres, perante o inferno e perante as trevas: eu pertenço, eu e a minha família pertencemos ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Nós pertencemos a Cristo Jesus. Foi isso que Josué fez ao declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você? Quais têm sido as declarações que você tem feito no seu lar? Como você tem se comportado? Como nós temos servido ao Senhor? Como nós temos protegido os nossos lares, nossos filhos, nossos pais? Filhos, como que vocês têm protegido seus pais, as suas mães? Como? Com rebeldia, ignorância? Pais, como que vocês têm instruído seus filhos? Como diz o texto de Deuteronômio, nós temos que ensinar, orientar a palavra de Deus. E Paulo vai falar: se nós não honramos os filhos, honrar ali, irmãos, é de ensinar. Quando eu não ensino o meu filho, a minha filha, eu não protejo eles. Eu estou jogando ele nas trevas e nos laços do mundo, da carne e do diabo e suas potestades. Lá protegido, olha para o Senhor, não tira o olhar do Senhor, independente da situação, independente dos problemas, independente de tudo. Quer ter um lar protegido? Fixe os olhos no Senhor e declare para o mundo todo ouvir: eu e a minha casa serviremos ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, e não há outro em nosso lar a nos servir. É isso que Deus fez. Eu espero que você, que nós, hoje, realmente reconhecemos, nos coloquemos na brecha, nos coloquemos à disposição para servir ao Senhor. A história do livro de Josué é muito triste. Passou-se 8 meses depois que Josué falou essa frase. 8 meses. Josué morre. E o povo vira a página, como eu estou falando a minha Bíblia. E se você começar a ler o livro de Juízes, rapidamente você vai ver que o povo está em miséria, em dor. Por quê? Porque não obedeceu, não cumpriu as promessas que eles fizeram com Josué. Eles fizeram promessas ao Senhor. Diz bem assim o verso 16, eu vou terminar com ele. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses. Verso 17: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, e nós, aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, que fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelos quais passamos. Nós não vamos abandonar o Senhor. Josué morre. 8 meses depois, o povo está em miséria. Que você não seja mais um desses.
que nós não sejamos esse tipo de família, que adoramos ao Senhor por qualquer coisa. Colocamos, irmãos, faça isso todos os dias, coloque o seu lar, declare: no meu lar o Senhor Jesus reina, no meu lar Deus é o Rei, no meu lar Deus protege, Deus guarda, e você vai ver a diferença que vai acontecer no seu lar. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de fofocaiar, pare de intrigas. Abre mão das pedrinhas e dedique-se a servir ao Senhor com entrega, com dedicação e com obediência e com obediência. E nós veremos o resultado de Deus fazer em nossas famílias. Vamos orar? Grande Deus, nas tuas poderosas mãos, Pai Supremo, Deus Todo-Poderoso, nós colocamos nossos lares nessa noite, reconhecendo em todo momento que o Senhor me cuida, quem zela, quem protege, quem ampara, quem sustenta. Pois em nome do Senhor Jesus, não queremos ser, infelizmente, como nossos irmãos da época de Moisés, de Josué, que fizeram promessas ao Senhor, mas logo se desviaram. Não permita que nós sejamos iguais a eles, não, Pai. Por favor, ensina-nos, Deus, a caminhar na tua presença. Ensina-nos, Deus, realmente a servir ao Senhor com temor, sabendo que podemos confiar no Senhor, sabemos que o Senhor faz o impossível acontecer. Permita-nos, Deus, abrir mão de tudo que tem impedido nosso caminhar perante o Senhor. Permita-nos, Deus, renunciar, ó Deus, aquilo que é impedimento, aquilo que é abismo para mim, aquilo que é difícil para mim. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, ó Deus, nós renunciamos, ó Deus, aquilo que tem impedido, ó Deus, o meu lar de ser abençoado. Pai, em nome de Jesus, permita eu sempre lembrar, eu sempre reconhecer que o Senhor é o melhor para o meu lar, é o melhor para a minha família, é o melhor para o meu filho, é o melhor para a minha filha, é o melhor para a minha família inteira. O Senhor é o melhor. Permita-nos, Deus, declarar para o mundo todo ouvir e para as trevas se assustarem, que eu e a minha casa, nós servimos e serviremos ao Senhor. Permita-nos, Deus, dá-nos ousadia, dá-nos, ó Deus, intrepidez, dá-nos coragem, dá-nos confiança, ó Deus. Molda, ó Deus, o nosso pensamento, o nosso coração, os nossos lábios, amarra eles, costura se preciso for, para que não venha sair palavras de ferimentos que magoa, que fere, que estraga corações. Por favor, que nós venhamos ficar mudo, ó Deus, se os nossos lábios forem abertos para trazer intrigas, contendas, fofocas. Que os nossos lábios, Deus, em nome do Senhor Jesus, que os nossos lábios sejam para abençoar, sejam para declarar que o meu lar é protegido, guardado e amparado, sustentado e perdoado e salvo por Cristo Jesus. Colocamos tudo em suas mãos, tudo. Pois sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus amados. Alguns avisos que eu quero dar. Primeiramente, aqueles que não viram o grupo ainda, no dia 14 de junho, nós temos aqui um jantar de casais. Tá? Quem pode vir? O jantar de casais, primeiramente, é para a igreja, mas o prazo nosso é curto. Então, se vocês demorarem a dar o nome e já fazer a primeira confirmação, que é a metade do valor, o valor do jantar é R$100 por casal. Então, a confirmação da sua reserva tem que ser R$50. Os contatos para a reserva, eu e a Jo, ok? Dê o seu nome para reservar a sua ida, a sua vinda, né? Será um momento muito bom, muito gostoso, descontraído,
e atraente para os casais, ok? Que teremos dia 14 de julho. Eu queria chamar aqui a Celine. Vem cá, Celine. Celine era uma das alunas do nosso projeto de jiu-jitsu. Você que não veio ainda, você que não sabe nem como é que acontece o projeto, venha ver. Venha ver. E venha orar pelas crianças, venha orar pelos pais, que aqui vem também. Alguns não são cristãos. Nós temos conversado, nós temos orado, nós temos evangelizado. A mesma palavra de evangelismo que eu trago, nós trazemos para as crianças, vai para os pais. No jiu-jitsu tem várias faixas, né? Mas para chegar a uma faixa, ele fica a faixa branca. Para chegar à próxima faixa, é preciso 4 graus na faixa branca. E a Celine foi a primeira. Depois de tantas esporros que eu dei nela, me dou mesmo, tá? Se o seu filho vier, vai ver que eu vou dar esporro mesmo. Eu não brinco, não. Cobro. A Celine, um dos que eu mais cobrei. Aquela coisa que ela ficava rindo, né, Celine? Para de rir, Celine, tem que ser séria. E ela foi a primeira a ganhar o primeiro grau. É só o primeiro grau. Não é só o primeiro grau. É muita coisa. Uma turma que não sabia nada de jiu-jitsu. E entre todos os alunos, ela foi a primeira, passou por um crivo com o professor, de fazer todas as técnicas que ele pediu, raspar 100 quilos, chave de braço, triângulo, mais o quê? E mais um monte de coisa nessa. Ela foi a primeira. Que Deus abençoe. Vamos para o pastor Paulo aqui, para o pastor Paulo orar nesse momento, pela vida dela, principalmente dela, pelas demais. A Ágata só falta mais uma coisinha que eu chamo que está a atenção dela, né, Ágata? O Deus também, não veio hoje. Pastor Paulo. Parabéns para você e para todos, né? Pai amado, nós queremos suplicar ao Senhor que continue abençoando o projeto já existente. Que a graça do Senhor Jesus, a misericórdia, o poder, a bondade, e que essas pessoas que estão, ó Deus, nesse projeto, nesse trabalho, para que o Teu Evangelho também seja aplicado, Deus, não só dentro da igreja, mas fora da igreja através deles, e que esse momento, Deus, aqui nesse templo, seja para que lá fora, Senhor, outras pessoas possam ouvir e entender a misericórdia e a bondade do Senhor. Damos graças a Deus pelo mês da família, onde, ó Deus, as mensagens da parte do Senhor têm tocado os corações, têm falado, ó Deus, a respeito de servir ao Senhor, do cuidado do Senhor para com as famílias. E por isso, Deus, nós entendemos que a igreja do Senhor é cuidada por Ti todos os dias, todos os anos, e por isso estamos aqui. Nós Te glorificamos, ó Deus, e Te agradecemos por Tua misericórdia, graça e poder. Oramos assim, ó Deus, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Que o amor de Deus, Deus Todo-Poderoso, que protege e guarda, que a graça soberana de Cristo Jesus e que as duas consolações do Espírito Santo de Deus reine soberanamente sobre os nossos lares, nossas famílias, protegendo, guardando, santificando, limpando e restaurando vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.